Eu salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, aqui é a irmã Júlia e eu gostaria de estar trazendo mais uma palavra ao coração de cada um de vocês. Irmãos, hoje não é uma pregação, hoje é um ensino, né? Como eu havia dito, que eu traria alguns ensinos explicando sobre as heresias atuais que existem nas igrejas atuais, né? Nas igrejas que estão surgindo por aí. E esse é o primeiro ensino e como os irmãos viram aí no título, o tema é o véu natural da mulher. Pode ou não pode cortar o cabelo? Pode ou não pode fazer franjinha no cabelo? Pode ou não pode? Não vamos falar de alisar, não vamos falar de pintura, nós vamos falar do corte aqui, tá bom? Então, vamos começando a ler o primeiro versículo e eu vou explicar para os irmãos. Tá, irmãos, essas coisas eu não tirei né, da minha cabeça, tá bom? Porque para você estudar esse tema, é necessário você estudar o momento, os costumes da época, o que estava acontecendo, por que Paulo escreveu isso, você tem que analisar muita coisa. Então, eu tirei sim de fontes confiáveis. Claro que não vai ser sempre que eu vou, né, de certa forma, trazer um ensino inteiro para os irmãos, mas são fontes confiáveis, tá? E é um ensino completo desse assunto. Amém, igreja? Então, vou explicar, é tudo dentro da Bíblia, tá? Tudo dentro da Bíblia. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Ou seja, o que Paulo escrevia a Corinto eram preceitos, eram coisas reveladas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, de quem Paulo aprendia e repassava para a igreja. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Vamos começar por aí, por esses primeiros versículos. Antes de eu explicar os versículos, a gente vai falar um pouco sobre a época. O que estava acontecendo na época? Como que era a cidade de Corinto? Irmãos, a cidade de Corinto era uma cidade totalmente religiosa. As pessoas eram religiosas lá. E tinha por volta aí de 26 templos de idolatria, e o principal deles era da deusa Afrodite. Quem é essa deusa, né? Conhecida por outros nomes também, mas quem é essa deusa Afrodite? Essa deusa era a deusa da fertilidade, a deusa do sexo. E os seus sacrifícios eram imorais, como os irmãos já devem imaginar. E as mulheres que faziam sacrifícios para essa deusa, né? Elas eram chamadas de prostitutas, mulheres imorais, né? E era em grande número. Então essas mulheres, elas rapavam a sua cabeça, elas andavam de cabelo curto, tá? Elas eram reconhecidas por causa disso, tá bom? Vamos ter em mente isso. Agora, o que Paulo tá falando aqui? Ele tá falando, né, que... mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, tá? Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Disso a gente já sabe. E Deus a cabeça de Cristo, tá? Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapado. Tá. Quando Paulo tá falando sobre isso, ele tá falando o quê? Ele tá falando sobre o véu. A mulher, ela tinha que usar o véu. Só que não era o véu que as irmãs atualmente usam em certos ministérios, tá? Este véu que essas irmãs usam dentro da igreja somente vem do catolicismo. Não tem nada a ver com esse véu aqui que as irmãs usavam nessa época, tá? Que Paulo tá falando. Na verdade, era o hijab. Era um véu que tapava quase a cabeça inteira. Só deixava o rostinho de fora assim. E não era só dentro do templo, tá? Era nas ruas, era em qualquer lugar. Por quê? Para que elas pudessem se diferenciar das mulheres prostitutas, das mulheres imorais. É por isso que as irmãs usavam o véu. Não era uma doutrina de Deus que elas usassem. Porém, o que acontece? Se elas não usassem, elas seriam reconhecidas como mulheres prostitutas, mulheres imorais. E quando aquelas mulheres prostitutas e imorais se convertiam, iam para dentro da igreja, elas tinham que usar também para que eles não achassem que o cristianismo estava se misturando com o paganismo, né, dessa deusa aí, Afrodite.
Entendeu, igreja? Então, por que a mulher que orava ou profetizava com a cabeça descoberta desonrava sua própria cabeça, que no caso era o homem, porque o homem é a cabeça da mulher. Então, quando a mulher não usava o véu, ela desonrava o homem. Porque é como se tivesse rapada. Por quê? Porque ela desonra. Se a mulher fosse casada, ela desonrava o seu marido, porque as pessoas, elas iam olhar para ela como uma pessoa, como uma mulher imoral, né? Então ela desrespeitava, ela desonrava o seu marido. E desonrando o seu marido, ela desonrava a Deus, né? Desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. É como se ela fosse uma mulher, né, prostituta, uma mulher imoral. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente, tosquear-se ou rapar-se que ponha o véu. Ou seja, o que Paulo está falando? Se vocês não forem usar o véu, então é melhor que vocês rapem e cortem o cabelo, aparem o cabelo, né? Por quê? Porque seria a mesma coisa. Uma mulher que não usa o véu e rapa e corta o cabelo seria a mesma coisa, ela seria reconhecida como uma mulher imoral. Então Paulo estava falando, se não vai usar o véu, rapa ou apara o cabelo, corta o cabelo, né? É isso que Paulo estava falando. Mas se é indecente para a mulher fazer isso, que ponha o véu, tá? O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Ou seja, o homem não deve ter nem véu, nem um cabelo comprido, tá? Por causa que o homem é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. E o cabelo é a glória da mulher. Ou seja, porque a imagem e glória de Deus, o homem é a imagem e glória de Deus, a mulher é a glória do homem e o cabelo, ele é a glória da mulher. Por quê? Nós vamos ver isso aqui agora. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem, tá? Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos, tá bom? Agora é outra coisa. Irmãos, na igreja primitiva, eles acreditavam que os anjos, eles andavam ao redor e eles analisavam, eles observavam como viviam, como que era a vida, né, dos seres humanos. Eles observavam os anjos observavam. E isso é bíblico, por quê? Porque a Bíblia chega a falar que há anjos ao redor daqueles que temem ao Senhor. E os anjos, eles são... eles vêm para nos servir, nos ajudar, né? Então os anjos, eles estão a todo momento ao nosso redor. E a igreja acreditava, né, que os anjos, eles ficavam dentro do culto observando, tá? Observando as pessoas, observando os cristãos. E o que significa o véu, né? Que na verdade é o cabelo, mas já vou explicar. O que significa? É sinal de poderio, tá? Assim como Deus deixou o sinal do arco-íris para a humanidade como sinal da aliança que ele fez de que não mandaria mais o dilúvio, tá? É a mesma coisa. É sinal, tá? É como sinal. Então, o cabelo, o véu, era sinal diante dos anjos, era sinal de submissão da mulher a Deus, era sinal de obediência da mulher a Deus, tá? Então, a mulher que não punha o véu, ela não tinha esse sinal diante dos anjos, tá? Ela não tinha esse sinal diante dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Até aí tudo bem. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Agora eu vou explicar uma coisa muito importante para os irmãos, tá? Aqui Paulo tá falando, julgar entre vós é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Não era decente, tá? Paulo tá falando que não era decente. Por quê? Do escândalo, iam achar que as mulheres eram mulheres imorais, iam achar que o cristianismo estava relacionado com o paganismo e tudo mais. Ou não vos ensina a mesma natureza que a desonra para o homem ter cabelo crescido, tá? E desonra para o homem ter cabelo crescido. Versículo 15. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Agora eu vou explicar uma coisa. Peraí, se Paulo o tempo todo estava falando do véu que punha na cabeça e cobria a cabeça e não do cabelo, por que Paulo de repente falou assim,
Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. As mulheres tinham que sair com o véu cobrindo a cabeça inteira, né? O tempo todo, né? Elas tinham que usar esse véu. Por que Paulo agora está falando sobre o cabelo da mulher, se o cabelo da mulher não significava nada, mas sim o véu? Por quê, igreja? O véu ali não era doutrina de Deus. O véu ali era necessário. Só que o que Paulo está querendo dizer aqui? Em lugar desse véu que vocês colocam aí na cabeça, para Deus, o véu verdadeiro é o seu cabelo. Então, todas essas instruções que Paulo estava dando em relação ao véu que era o pano, serviam para o véu que era o cabelo. Por quê? Porque Paulo estava instruindo sobre o pano que elas colocavam na cabeça para cobrirem a cabeça. Só que para Deus, em vez deste pano ser o véu verdadeiro, o cabelo era o véu verdadeiro. Então todas as instruções que Paulo estava dando em relação a esse véu que elas colocavam na cabeça serviam para o cabelo, porque o cabelo era o verdadeiro véu. Então a gente vai voltar todos os versículos atrás. Mas toda mulher que ora profetiza com a cabeça descoberta e desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Agora, se diante de Deus, o véu verdadeiro era o cabelo, então quer dizer o quê, igreja? Quer dizer o quê? Diante de Deus, se a mulher não tiver o cabelo crescido, ela está desonrando o seu marido, tá? Ao mesmo tempo que ela está desonrando a Deus. E ela não tem sinal, claro, se tiver marido, tá? Mas ao mesmo tempo ela vai desonrar a Deus de qualquer forma. E ao mesmo tempo ela não vai ter sinal de obediência e submissão diante dos anjos, porque tá falando aqui, ó, portanto a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. E o nosso cabelo é esse véu, é esse sinal de submissão, entendeu? Entendeu, igreja? Então, se a mulher, ela não deixa o cabelo, não tem o cabelo crescido, mas tem o cabelo rapado, o cabelo cortado, o cabelo curto, ela não tem sinal diante dos anjos e ela está desonrando a Deus. Você tá entendendo, igreja? É isso que significa. Porque o cabelo foi lhe dado em lugar de véu. Agora eu vou explicar outra coisa, tá? A Bíblia vai falar que a mulher, mas ter a mulher cabelo crescido e é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Além do cabelo ser dado em lugar de véu, ter como sinal de poderio diante dos anjos, né? Que estão ao nosso redor o tempo todo, que não são oniscientes para conhecer o coração. Então o cabelo é como sinal de submissão, para eles saberem que uma mulher é submissa a Deus, que uma mulher é obediente a Deus, né? Sujeita ao Senhor. Que isso honra a Deus também, né? Que não é decente para Deus uma mulher de cabelo cortado, rapado, orar, profetizar, fazer qualquer trabalho na igreja, fazer a obra de Deus, tá? Isso não existe para Deus, não pode, tá bom? Não pode, tá? Essa palavra crescido não é em relação ao tamanho do cabelo. Tem muitos que falam assim, mas Deus estava falando ali do cabelo grande, é honroso para a mulher ter cabelo grande, mas não quer dizer que não pode cortar as pontas, não quer dizer que pode cortar um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Mentira, tá? Por quê? Porque crescido, na palavra original grego, significa camal, igreja. Eu vou até olhar aqui, ó, eu vou até me certificar de que isso tá certo. A palavra crescido em camal, que é o grego, não significa o mesmo do português, que é cabelo grande, tá? Mas significa continuar crescendo, deixar crescer livremente. Ou seja, o que estava falando aqui? É honroso a mulher deixar o cabelo crescer livremente, continuar crescendo. É isso que está explicando. Por quê? Igreja, pensa comigo. Eu tenho cabelo grande, o meu cabelo cresce, o meu cabelo fica grande. Mas e das irmãs que têm um cabelo crespo? O cabelo crespo, ele não vai crescer igual o cabelo liso, cabelo ondulado, cabelo enrolado. Ele não vai. Ele vai crescer até um certo tamanho, mas ele não vai ficar comprido, entendeu? Então, peraí, a mulher de cabelo crespo, ela não tem sinal de poder ir diante dos anjos? Ela vai desonrar a Deus sempre? Não, tá? Não significa isso. A mulher de cabelo crespo, ela tem o véu, independente do tipo de cabelo. Ela tem, o cabelo dela é o véu dela. Só que camal é o quê? Deixar crescer livremente. O problema é quando a pessoa não deixa o cabelo crescer, tá? Ela fica cortando o cabelo. Não é para cortar o cabelo, igreja, tá? Deixar crescer livremente é honroso para a mulher deixar o cabelo crescer livremente, deixar crescer naturalmente.
Então, se a mulher pega o cabelo dela e fica cortando, interrompendo esse crescimento, ela está pecando contra Deus. Entende? Ela está pecando contra Deus e desonrando a Deus. Ela não tem sinal de poderio diante dos anjos. Diante dos anjos, ela é uma mulher rebelde, ela é uma mulher desobediente. E aos olhos de Deus é a mesma coisa, tá? Não se corta cabelo, tá? Não se faz franjinha. Teu cabelo tem que crescer livremente. O seu cabelo tem que continuar crescendo, tá? Não é para ficar interrompendo com corte esse crescimento, tá bom? Então, igreja, isso não servia somente, isso não era costume da época, porque tudo que Paulo escrevia era inspirado pelo Espírito Santo de Deus para instruir o povo, tá? Para instruir a igreja. Eu vou achar aqui, ó. Quais são os exemplos de que Paulo, ele escreveu não só para o povo de Corinto, mas para toda a igreja de Deus, que a mulher tinha que deixar o cabelo crescendo, não podia cortar nem parar nem deixar parar de crescer. Qual que era? Ó, primeiro que Paulo já estava falando no comecinho aqui, igual eu li para os irmãos. Ó, eu louvo os irmãos porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos que vos entreguei, os preceitos, mandamentos, tá? Próximo versículo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, que Paulo vai falar novamente sobre isso. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ou seja, Paulo entregava à igreja, em todas as suas cartas, aquilo que recebia de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, tá? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ou seja, Paulo recebia tudo de Deus, aprendia de Deus e passava como mandamento de Deus, preceito de Deus para toda a igreja de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo ele recebia as instruções, os mandamentos de Deus pela revelação de Jesus Cristo. Agora, se me vir um crente falar para mim assim, mas a Bíblia foi escrita por homens, olha, então você não é crente, tá? Só para começar, porque crente que é crente mesmo sabe, entende que todas as santas escrituras, elas são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus para a nossa instrução, para nos direcionar no caminho da verdade. Então, se você não crê na Bíblia, meu amigo, você crê que Deus existe, mas no Evangelho você não crê. Entende? E outra coisa, algo que eu já ia me esquecendo que é muito importante. Além de a mulher ser honroso para ela ter o cabelo continuar crescendo livremente, Paulo, olha o que Paulo vai dizer aqui. Ó, vamos ver aqui, ó. Capítulo 11, versículo 6 de 1 Coríntios. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Ou seja, a mulher não se cobre com o cabelo crescendo livremente, tosquice também. O que significa tosquiar? É aparar, tá? É cortar. Ou seja, ficar aparando as pontinhas do cabelo. Você tá aparando e cortando o seu véu. Então, você pode rapar tudo que para Deus já é como se tivesse rapado, tá? É isso que Paulo tá querendo dizer aqui, ó. Por quê? Porque ele estava falando do véu, só que ele estava dizendo, aqui eu tô falando do véu de pano, mas o verdadeiro véu de vocês é o cabelo. Então, não se deve cortar ou aparar ou rapar o cabelo, porque é o véu, tá? Se você aparar, se você cortar, se você rapar, você já é uma rebelde diante de Deus, né? Mas se para a mulher é indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. Tá? Então, Paulo estava dizendo, se não for para deixar o cabelo crescendo livremente, corta o cabelo, apara o cabelo, rapa o cabelo, porque é como se estivesse rapado. É isso. E o assunto é sério, tá? Porque não é somente no Novo Testamento que vai falar, né, de rapar cabelo. O cabelo, ele tem um sentido muito simbólico também, desde o Antigo Testamento. Ó, tem uma aqui que eu anotei. Aqui, ó. Vamos achar aqui, ó.
Aqui, ó. Tanto do lado ruim, né? O cabelo rapado, cortado, ele significava algo ruim, maldição, tá? Julgamento de Deus, o pecado, ele significava. Olha só. Exemplo. Desde o Antigo Testamento, cortar o cabelo era motivo de desgraça. Neemias, capítulo 13, versículo 25. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles e desarranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, ou seja, era um sinal de desgraça, tá? De humilhação do ser humano. Neemias mandou arrancar, cortar os cabelos e jurar por Deus por causa do casamento misto do povo, na época. Ou seja, era como um sinal de desgraça, de lamentação, tá? Outros exemplos. Jeremias capítulo 47, versículo 5. A rapadura veio sobre Gaza. Deus falou que iria julgar Gaza e o sinal disso era o cabelo rapado, tá? Então, Deus, a calvície, né? Não ter cabelo ali, Deus mandava como sinal de que ia vir desgraça, ia vir julgamento sobre a humanidade. Ezequiel capítulo 7, versículo 18. E se... Misericórdia, não tô entendendo minha própria letra, irmãos. E se cingirão de sacos e os cobrirá de temor, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre todas as cabeças calva. Mais um versículo que prova aí como era um sinal de desgraça. Isaías capítulo 3, versículo 24. Em lugar de rapadura de cabelos, de crespadura, eu acho que é crespadura. Se eu errei, os irmãos me perdoem. Crespadura de cabelos, calvície, tá? E o cabelo crescido na Bíblia, desde o Antigo Testamento, ele tinha algum sinal? Ele era simbólico de alguma maneira? Sim. O cabelo sem corte, ou seja, o cabelo crescido simbolizava a bênção. Exemplo, Ezequiel capítulo 16, versículo 7. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste e te engrandecestes, e chegaste à grande formosura. E e avultaram os seios, e cresceram o teu cabelo. Era sinal de prosperidade, de bonança, tá? Então, é isso, igreja. Então, desde o Antigo Testamento, calvície, corte de cabelo, era como desgraça para Deus. Ele mandava como sinal de desgraça, de julgamento, de lamentação. Cabelo crescido era como sinal de bonança, de prosperidade, de bênção, tá? Agora, assim como existiam esses sinais, né? Tinha outros exemplos de sinais que eu coloquei, não somente do arco-íris, da aliança de Deus, né? Teve outros sinais que eu coloquei aqui. Vamos ver se eu consigo achar. Vamos ver, igreja, se eu consigo achar. Aqui, ó. Outros sinais que Deus estabeleceu. O batismo é um sinal de arrependimento, né? A ceia é um sinal de memória da morte de Cristo, tá? O arco-íris já falei. Então, isso também são sinais que Deus estabeleceu. E o que? Para a mulher serviu o quê? O cabelo é sinal de obediência, é sinal de submissão. Ter o cabelo crescendo livremente, sem interrupção, sem corte. Para a mulher é honroso diante de Deus, assim ela honra a Deus, assim ela tem sinal diante dos anjos. Ou seja, mulher que corta, mulher que faz franjinha, mulher que rapa o cabelo, deixa o cabelo curto. Se ela tiver um marido, ela está desonrando tanto a sua cabeça, que é o seu marido. E se ela não tiver ou tiver, não importa. Ela está desonrando a Deus de qualquer maneira. E os anjos já olham para ela como uma rebelde, como desobediente. Ela não tem sinal diante dos anjos, tá? Então, se você faz isso, pra Deus é como se tivesse rapado. Cortei só um pouquinho porque meu cabelo tá meio ressecadinho, meio isso, aquilo. Não. É como se tivesse rapado. Pra Deus, um pequeno corte é como se fosse um grande corte. Então, você está entendendo, né, igreja? Então, esse é o ensino, tá? Completo sobre esse assunto. Eu acredito que eu não esqueci de nada, tá? Então, eu não esqueci de nada. Falei tudo aquilo que eu estudei, tá? Que eu trouxe para vocês. Então, recebam essa palavra, irmãos. Esse ensino, compartilhem para chegar em outras irmãs. As irmãs
Não dá certo, igreja. Não existe isso. Sacrifício, evangelho é renúncia a coisas espirituais. Por que você acha que você toma ceia, igreja? Parece uma coisa assim totalmente simbólica, mas é porque por causa da morte de Cristo. A mesma coisa é o cabelo, não desacreditem disso. Paulo escreveu como mandamento de Deus, como uma revelação do Senhor. Não corta teu cabelo, não rapa teu cabelo, não deixa teu cabelo curto, tá? Os anjos não estão perto de você se você está fazendo isso, tá? Para Deus você é como uma rebelde, você está em pecado. Fazer franjinha, cortar franjinha de cabelo, cortar pontinha de cabelo, tá? Isso não existe, tá? Não pode, não pode. O seu cabelo crescendo é sinal diante de Deus. Cabelo crescido, kamal, grego, deixar crescendo. Lembre-se disso, tá bom? Não é cabelo grande, é cabelo crescendo, sem interrupção. Deixar crescer, deixa crescer. Deixa teu cabelo crescer. Se mulher de cabelo crespo, deixa teu cabelo crescer. Uma hora ele vai parar de crescer também, naturalmente. Entendeu? Então, recebam essa palavra, compartilhem, tá? Para chegar a outras irmãs, outras pessoas. E sobre a tintura de cabelo, sobre o alisamento do cabelo, pode ser que tenha outro estudo também. Se vocês quiserem, se vocês chegaram até aqui, vocês colocam nos comentários se vocês querem um ensino, que logo em seguida eu vou estudar tudo bonitinho e eu vou trazer o ensino bíblico sobre a tintura do cabelo, alisamento de cabelo, de onde vem essas práticas, né? Tudo mais. Então os irmãos falam, senão eu vou esperar em Deus e aquilo que Deus, né, colocar no meu coração, eu vou estar trazendo para os irmãos depois desse ensino aqui, tá bom? Deus abençoe os irmãos, recebam essa palavra, espero que os irmãos tenham entendido, coloquem suas dúvidas aí nos comentários, que se é algo que eu não souber responder, eu vou procurar estudar também, isso me ajuda a acrescentar o conhecimento que eu desejo, né, ter na minha vida, né, na minha vida como uma pessoa cristã, eu desejo ter muito conhecimento, amém? Então, receba essa palavra, Deus abençoe cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo.